Bom dia, meus amados amigos e irmãos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? O texto que vamos estudar hoje está no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Mateus capítulo 6, verso 33. Assim diz a poderosa e verdadeira palavra do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Então, meus amados irmãos, existe uma pergunta que pode mudar completamente o rumo da nossa vida. E essa pergunta é a seguinte: quem ocupa o primeiro lugar em nosso coração? Essa é a pergunta mais importante da Bíblia, meus irmãos, porque aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossa vida é aquilo que governa as nossas escolhas, que vai governar os nossos pensamentos e também o nosso destino eterno. Jesus resumiu toda a vida cristã nessa única frase: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Perceba, meus amados irmãos, que Jesus não diz para buscarmos Deus quando tivermos tempo, né? Depois de nós resolvermos nossos problemas, depois de nós conquistarmos nossos sonhos. Não, ele disse em primeiro lugar. E essa foi a questão principal do grande conflito. Lembra lá no Jardim do Éden? Satanás não convenceu Eva de deixar de acreditar em Deus. Ele apenas conseguiu convencer ela de colocar a própria vontade acima da vontade do Criador. E foi ali que o pecado nasceu, né? O pecado sempre começa quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar na nossa vida. É por isso que o primeiro mandamento declara claramente: não tenha outro Deus além de mim. Não tenha outros deuses além de mim. Não porque Deus seja egoísta, meus irmãos. Não por isso, mas porque somente Ele é a fonte da vida. Jesus declarou: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim nada podereis fazer. Deus sabe que nós não podemos fazer nada sem Ele, sem seu Filho. É por isso que Ele está nos protegendo, para que nós não venhamos nos afastar dEle, né? Porque quando o ramo se separa da videira, ele não está morrendo porque a videira matou ele. É uma coisa automática. Ele morre porque se desligou da fonte da vida, né? Que é a videira. E da mesma maneira acontece conosco, meus irmãos. Toda vez que nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, nós começamos a nos desligar da fonte da verdadeira vida. E hoje nós vamos conhecer algumas pessoas da Bíblia, né? Que compreenderam esse princípio. E todas elas tinham histórias diferentes, mas todas elas tinham algo em comum. Elas colocavam Deus em primeiro lugar na vida delas. E antes de nós estudarmos essas histórias, nós precisamos lembrar de uma verdade maravilhosa, meus irmãos. Antes que qualquer ser humano colocar Deus em primeiro lugar, foi Deus quem colocou a humanidade em primeiro lugar em seu coração. João 3,16, né? O resumo do Evangelho diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha só, o primeiro a oferecer foi o Pai. O maior presente da história não foi dado por um homem, foi dado por Deus. Isso muda completamente a nossa maneira de enxergar a obediência. Nós não obedecemos para sermos amados. Nós obedecemos porque fomos amados primeiro. Então, o primeiro caso que nós vamos ver hoje é a viúva de Serepta. Vocês conhecem, né? Está lá em 1 Reis 17, a história dela. A cena é triste. A fome, a seca, desespero. Uma pobre viúva ali possui apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Então ela está preparando a última refeição para ela, para o seu filho. E depois disso ela esperava o quê? A morte. Não tinha mais nada para comer. É nesse momento de crise, um momento crítico, que Deus envia Elias, né? E o profeta faz um pedido ali que parece impossível. Faz para mim um pequeno bolo para mim primeiro, né? E depois faz para mim primeiro. Ela, mas só tem um pouquinho.
Então, humanamente, isso parece até injusto, né? Vou deixar meu filho morrer, deixar eu morrer. Mas Deus estava ensinando uma lição para essa mulher, que não só para ela, mas para todos nós. Queria atravessar toda a Bíblia, toda a história bíblica. Quem coloca Deus em primeiro lugar, meus irmãos, nunca fica desamparado. Essa viúva poderia até dizer, mas primeiro meu filho, primeiro a minha necessidade. A gente tem que pensar nos parentes. Não é só nosso, né? Primeiro a minha segurança. Mas essa mulher resolveu confiar. E não era a primeira vez que ela confiava, porque essa mulher não tinha ficado viúva hoje. Há muitos anos ela era viúva. E quem foi que salvou essa mulher das outras vezes? Então ela tinha um reconhecimento que era Deus, tudo era de Deus, tudo vinha de Deus. Falou, nós estamos vivos hoje porque Deus me deu a vida toda, cuidou de nós até aqui. Então por isso que ela tinha uma experiência com Deus, ela resolveu fazer a escolha certa e priorizar o homem de Deus ali, né? O profeta de Deus. Então ela fez primeiro para Deus, ofereceu para Deus. E só depois disso que aconteceu o milagre. Preste atenção, a farinha não acabou, o azeite não faltou, meus irmãos. Perceba que Deus não realizou o milagre antes dela demonstrar a fé. O milagre veio depois da confiança, depois que ela demonstrou confiança no Senhor. Glória a Deus por isso. E séculos mais tarde, né, o próprio Senhor Jesus diria exatamente a mesma coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Então Jesus estava ensinando, meus irmãos, o mesmo princípio vivido por essa viúva. Primeiro Deus, depois o restante. Meus irmãos, Deus nunca pediu aquele pão porque tivesse com fome, porque Deus precisasse daquele pão, ou porque não poderia dar outro pão para Elias. Deus queria ensinar aquela mulher que somente ele era digno de confiança. O maior milagre não aconteceu na panela, aconteceu no coração daquela viúva. Ela descobriu que Deus jamais abandona aqueles que confiam nele. E essa é uma lição para nós hoje também. Nós vivemos dias em que as pessoas colocam quase tudo antes de Deus. Primeiro o trabalho, primeiro o dinheiro, primeiros estudos, primeiros compromissos, primeiros prazeres, e Deus fica para o tempo que sobra, né? Mas Deus nunca quis sobras. Ele pediu o primeiro lugar. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, todas as coisas vão encontrar o seu devido lugar. Ele mesmo acrescenta todas as suas necessidades, todas as suas... Tudo que você necessitar, ele vai acrescentar. Mas para isso é preciso você colocar ele em primeiro lugar. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Perceba que a Bíblia fala em primícias, primeiro, sempre primeiro, porque Deus olha para o coração, meus irmãos. Jesus diz, onde está o teu coração, aí também, onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Então a verdadeira pergunta nunca é o quanto que nós estamos dando. O que nós temos que perguntar é quem possui o nosso coração. Quem possui o nosso coração? Deus é o primeiro, ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Se não, meus irmãos, Ele não está aí, porque Deus não aceita um segundo lugar. Deus não aceita ser colocado de lado. Ele não divide a sua glória, sua presença com ninguém. Ou é Ele 100% tomando o controle da sua vida, sendo primeiro na sua vida, ou então Ele não vai fazer parte da sua vida. E você está desconectado da fonte da vida. Outro exemplo, né? Depois da viúva de Sarepta, Deus nos leva lá no início da história da humanidade. Nós vemos lá em Gênesis 4, 2 irmãos. Os dois conheciam a Deus, os dois trouxeram ofertas, os dois desejavam adorar. Nós estamos falando de Abel e Caim. Mas somente uma oferta foi aceita. Por quê? E a Bíblia responde em Hebreus 11, 4, né? Porque pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Gênesis diz que Abel trouxe as primícias do seu rebanho. Ele não trouxe qualquer cordeiro, ele trouxe o primeiro, trouxe o melhor. Não porque Deus precisasse de um cordeiro, mas porque aquele cordeiro apontava para Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Abel estava dizendo assim, Senhor,
o melhor da minha vida pertence ao Senhor. Caim também trouxe uma oferta, mas trouxe aquilo que lhe pareceu conveniente. A diferença nunca esteve no valor da oferta ali, sempre esteve no coração, a sinceridade. Deus não estava procurando um cordeiro, Ele estava procurando um coração completamente entregue a Ele. É por isso que Samuel disse, muitos anos depois, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Meus irmãos, há pessoas que entregam muitas coisas para Deus, mas nunca entregam o coração. Elas frequentam a igreja, elas cantam, elas pregam, elas trabalham, elas contribuem, elas dão o dízimo, elas dão ofertas, mas elas ainda vivem para si mesmas. E na verdade tudo isso que elas fazem torna-se uma justificativa para que elas vivam para si mesmas e acham no direito disso. Mas Deus nunca quis apenas nossas mãos, Ele quer o nosso coração. É por isso que em Provérbios 23, 26 registra um dos apelos mais bonitos da Bíblia. É Deus falando para o homem: dá-me, meu filho, o teu coração, me dá o seu coração, meu filho. E é isso que Deus mais deseja, meus irmãos. Porque quando o coração pertence ao Senhor, todo o restante também pertence. Vamos subir um pouco adiante, né? Vamos ao Monte Moriá. Lá nós vemos Abraão, que esperou cerca de 25 anos pela promessa. Quantas lágrimas, quantas orações, até que se nasceu o filho prometido, Isaque, né? O filho do milagre, o filho da promessa. Então Deus faz um pedido que ninguém esperava, depois de tanto tempo esperando, né? O seu filhinho, imagina só. Aí Deus vai e fala: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e ofereça a mim sacrifício. Meus irmãos, por que Deus pediu justamente Isaque? Por que Deus não pediu outra coisa? Será que Deus queria a morte daquele menino? Não, meus irmãos, não. Deus não queria a morte de Isaque. Deus queria apenas mostrar que nem mesmo as suas bênçãos podem ocupar o seu lugar. E serve para nós. Às vezes Deus nos dá algo tão precioso que corremos o risco de amar mais o presente do que quem deu o presente, que é Deus, né? Então Abraão sobe o monte, e cada passo, meus irmãos, é uma prova de amor. Cada passo é uma declaração de confiança. E quando Isaque pergunta: pai, onde está o cordeiro? Abraão responde uma das frases mais lindas da Bíblia: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá, meu filho. Que resposta extraordinária, meus irmãos. Abraão não entendia tudo, ele não estava enxergando tudo, mas ele conhecia o caráter de Deus. Ele confiava, ele era amigo de Deus. Ele falava: Deus não vai me fazer sofrer. Ele não veio, ele nunca me fez sofrer, ele sempre cura as minhas feridas. Ele tem um plano que eu não entendo, mas eu preciso confiar nele. E exatamente quando ele levanta o cutelo, Deus o detém com o anjo, né? E um carneiro aparece preso ali pelos chifres. Ali Deus estava pregando o evangelho. Ali aquele cordeiro apontava para Jesus. Séculos depois, outro pai subiria outro monte, né? Mas dessa vez não haveria um cordeiro para substituir o filho. O próprio filho seria o cordeiro. Enquanto Abraão recebeu Isaque de volta, meus irmãos, o nosso Pai Celestial entregou Jesus por amor a nós. Como diz Romanos 8,32, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou. Vocês percebem? Antes que Deus nos pedisse qualquer coisa, Ele nos entregou. Foi Ele que entregou primeiro. Foi a maior demonstração de amor. E veio do próprio Deus. Não veio da terra, veio do céu. O próprio Deus demonstrou como se ama primeiro. E nós precisamos seguir o seu exemplo. Agora vamos encontrar em outro exemplo, né? O exemplo de Davi. Davi está aqui escondido, os filisteus dominam Jerusalém. Então Davi faz apenas um comentário: quem me dera beber da água do poço de Belém. E 3 homens, ouvem o que ele falou. 3 amigos, guerreiros ali do lado dele. Eles arriscam a própria vida, enfrentam o exército inimigo e voltam trazendo aquela água.
Imagina que cena heróica, meus irmãos. Aí Davi pega aquela água, olha que coisa mais estranha aos olhos humanos, carnais. Aí eles, depois de arriscar a própria vida, traz a água para Davi. Davi, nós pegamos a água lá, matamos um monte de soldados e está aqui a água que você desejou, meu rei. Aí Davi, com sede, depois de tantos dias, e finalmente a água está em suas mãos. Todos vão esperar, né, que ele beba a água. Mas ele fez algo surpreendente, meus irmãos. Ele derramou toda aquela água no chão, diante do Senhor. Segundo Samuel 23 fala, né? Derramou a água no chão. Alguém poderia dizer, mas que desperdício. Mas Davi enxergava diferente, meus irmãos. Ele disse, beberei eu o sangue dos homens que foram com perigo da sua vida? E derramou água em oferta ao Senhor. Isso é uma lição maravilhosa. O verdadeiro adorador, meus irmãos, ele ama a Deus mais do que tudo, aquilo que ele deseja. Hoje talvez Deus não esteja pedindo água para você. Talvez esteja pedindo o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso ressentimento, o nosso pecado escondido, as nossas vontades. Ou então aquilo que ainda ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Jesus falou bem assim, ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele não está em Mateus 10, 37. Ele não estava ensinando a amar menos a nossa família. Ele estava ensinando que ninguém pode ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Que somente Deus pode amar perfeitamente. Somente Deus pode sustentar perfeitamente. Somente Deus pode salvar perfeitamente, meus irmãos. E quando o Filho de Deus, Cristo Jesus, ocupa o primeiro lugar em nosso coração, nós aprendemos a amar corretamente todas as outras pessoas. Tudo se conserta. Tudo é curado dentro de você. É uma cura de dentro para fora. É por isso que João escreveu: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a verdadeira adoração não nasce do medo, nasce da contemplação do amor do Pai revelado em seu Filho. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a história, o Evangelho, o quanto Deus nos amou, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Até aqui então nós vemos Abel, a história de Abel, Abraão também, a viúva de Serepta e Davi, né? Todos eles colocaram Deus em primeiro lugar. Mas agora eu quero levar vocês até um monte onde milhares de pessoas estavam famintas. Abra suas Bíblias em João capítulo 6. Lá vai contar a história de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, tinha muito mais gente. Um povo cansado, uma multidão com fome. E os discípulos olham para o problema, mas Jesus olha para a solução. E você deve aprender isso com Jesus. Não olhe para o seu problema, olhe para a solução. Jesus tem a solução, sempre tem. Pode procurar, pode tentar olhar com os olhos da fé que você vai encontrar, você vai enxergar. Então o discípulo André, né, encontra um menino ali naquela multidão. Talvez aquele menino tivesse saído de casa pela manhã e ouvido sua mãe dizer: vamos, meu filho, leva o seu almoço para que você não fique com fome. Aí colocou 5 pãezinhos e 2 peixinhos ali. Era tudo que ele tinha. Se ele entregasse aquilo, ele ficaria sem nada, ficaria sem almoço. Mas aquele menino fez algo extraordinário, meus irmãos. Ele confiou tanto que ele colocou seu pequeno almoço nas mãos de Jesus. Humanamente falando, isso era insignificante. Como é que 5 pães diante de milhares de pessoas vai alimentar esse tanto de gente? Mas nas mãos de Jesus, do nosso Senhor e Salvador, o pouco se torna muito, meus irmãos. Nunca subestime aquilo que é colocado primeiro nas mãos de Cristo. Jesus não multiplicou os pães que permaneceram nas mãos do menino, multiplicou os pães que foram entregues. E talvez seja essa a razão de ainda muitos milagres não acontecer na nossa vida. Que nós estamos segurando aquilo que Jesus está pedindo para a gente colocar em suas mãos. Solte, meus irmãos. Às vezes, talvez pode ser o nosso tempo, a nossa família, nosso futuro, nossos planos, nossos medos, nossos sonhos, nosso coração. Quando tudo permanece conosco, continua pequeno. Mas quando nós entregamos a Cristo, Ele multiplica. É interessante, né? Que sobraram 12 cestos. Então Deus sempre devolve muito mais do que aquilo que entregamos.
Não porque nós damos para receber, não é um negócio, não é uma barganha, mas é porque Deus é generoso, é infinitamente generoso. Como Paulo escreve em Romanos 8,32, né? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Perceba, o Pai foi o primeiro a entregar. Sempre foi e sempre será. Ele entregou o próprio filho. Ele falou, será que Deus vai negar alguma coisa para vocês depois dele ter dado o próprio filho? O que mais tem mais valor para ele do que o próprio filho? Era a coisa mais valiosa para o Pai. A coisa mais valiosa é o filho. E ele não negou para você, para que você tenha vida. Então, todas as coisas ele dará também. Mas você precisa colocar tudo nas mãos do Senhor, né? Agora nós vamos entrar na casa de Simão. Jesus está sentado à mesa. De repente, Maria se aproxima dele. O povo fica olhando para ela. Nas mãos ela carrega um vaso de alabastro, um perfume extremamente caro, né? O valor daquele perfume correspondia ao salário de quase um ano inteiro de salário, imagina. Para quem ganha 1.000, 12.000. Para quem ganha 10.000, 120.000. Era sua riqueza, era sua segurança, era seu tesouro. Ela poderia derramar apenas umas gotinhas, né? E ninguém ia reclamar, mas Maria quebra o vaso, ela quebrou o vaso e todo o perfume foi derramado sobre Jesus. Então a casa inteira, meus irmãos, se encheu daquele perfume. Então Judas reclama, que desperdício! E sempre vai haver pessoas dessa maneira, que vai falar, nossa, que desperdício, tanto tempo, você podia estar fazendo outras coisas. A vida não é só buscar a Deus, não, tem outras coisas. Você podia estar buscando um conforto, podia estar buscando uma melhoria de vida, mas que desperdício. Sempre vai haver pessoas que chamarão de desperdício aquilo que é o verdadeiro amor por Cristo, né? Para Judas era desperdício, mas para Jesus era adoração. Meus irmãos, Maria não estava pensando no preço do perfume, ela estava olhando para o valor que Jesus tinha para ela. E quando nós olhamos com os nossos olhos e olhamos para Cristo e vemos quem realmente Ele é, nada vai parecer caro demais, nada vai parecer difícil demais, nada vai parecer pesado demais, porque nós compreendemos que Ele já entregou infinitamente mais do que nós podemos entregar. Jesus respondeu assim, ó, ela fez uma obra boa para comigo, né? Enquanto Judas calculava o preço ali, Maria contemplava o Salvador. Então quem olha apenas para aquilo que entrega, acha que tudo é muito caro. Ele fez muito, olha só, todo dia eu acordo cedo para fazer isso. Eu evangelizo, eu prego o evangelho, eu dou o dízimo, eu ajudo, eu faço tanta coisa, e só fico olhando para o que ele oferece. Agora, quem contempla Jesus percebe que nunca poderá oferecer mais do que já recebeu. Percebe, meus irmãos? Nós vemos outros exemplos também, são muitos exemplos na Bíblia, vamos pegar alguns principais aqui, mas tem muitos outros. Eu gostaria de mostrar para vocês o exemplo da viúva, né? Das 2 moedas. Jesus está observando as pessoas ofertarem ali. Os ricos chegam com grandes ofertas, muito dinheiro, muito barulho, chamando a atenção, né? Então aparece aquela viúva pobre, anônima, pobre, né? E ela deposita apenas 2 pequenas moedas, humanamente quase nada, né? Mas Jesus chama seus discípulos e, entre tantas pessoas, Jesus chama seus discípulos e fala, observe essa viúva. Essa viúva deu mais que todos os outros. Os discípulos devem ter pensado, como assim? Ela deu menos. E não entenderam o que Jesus estava falando. Mas ela deu mais, meus irmãos. Ela deu mais por quê? Porque os outros deram o que sobrava. Ela entregou tudo. É tudo que ela tinha. Talvez fosse o ovo do almoço dela. Talvez fosse a refeição dela. Percebam que Deus nunca mede valores, meus irmãos. Ele mede entrega. Para os homens, a oferta era pequena. Para Deus, era gigantesca. Porque o céu não conta moedas, o céu contempla o coração. É por isso que Deus aceitou Abel.
E é por isso que Deus honrou Abraão. E é por isso que Deus sustentou a viúva de Serepta. E é por isso que Deus recebeu a água de Davi. E é por isso também que Deus multiplicou os pães do garotinho, né? E é por isso que ele elogiou Maria. E é por isso que Deus exaltou essa viúva pobre. Porque todos eles tinham algo em comum, meus irmãos. Eles não entregaram primeiro uma oferta. Primeiro eles entregaram o coração. A primeira entrega que eles fizeram foi o coração, né? E quando o coração pertence ao Senhor, tudo mais já pertence também. Jesus continua fazendo a mesma coisa conosco hoje. E a mesma pergunta é feita para mim e para você. Não é quanto você possui, não é quanto você consegue fazer. É simplesmente a pergunta que Jesus faz para mim e para você é essa: posso ocupar o primeiro lugar em sua vida? Porque Cristo não quer apenas uma parte do nosso coração. Meus irmãos, Ele quer todo o nosso coração. É como está escrito, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este foi o primeiro e maior mandamento de todos. Porque Deus nunca quis apenas nossa obediência. Ele sempre desejou a nossa amizade. Ele sempre desejou habitar conosco, em nós. E hoje Ele continua clamando a cada um de nós para colocar Ele sempre em primeiro lugar na nossa vida. Então, depois de contemplarmos Abel, Abraão, a viúva de Serepta, Davi, o menino dos pães, né, Maria, a viúva pobre, nós precisamos fazer uma pergunta: quem foi o primeiro a colocar alguém em primeiro lugar? E essa resposta é maravilhosa. Nós começamos com isso, né? Foi o próprio Deus. Antes de que qualquer ser humano entregasse qualquer coisa para Deus, o próprio Pai Celestial entregou seu amado Filho para que nós tenhamos vida e salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Percebam, meus irmãos, que o Evangelho começa com Deus dando alguma coisa, né? Dando a coisa mais valiosa para Ele em prol da humanidade. Antes que houvesse um altar na terra, já existia o amor do coração do Pai por nós. Antes de Abel oferecer um cordeiro, o Pai já havia planejado entregar o verdadeiro cordeiro. Antes que Abraão subisse lá no monte, o Pai já sabia que um dia subiria outro monte com seu próprio filho, o Monte do Calvário. E Abraão recebeu Isaac de volta. Mas quando Jesus foi colocado sobre a cruz, não houve o outro cordeiro substituto, porque ele era o verdadeiro cordeiro. E João Batista apontou, para Jesus e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus amados amigos e irmãos, na cruz nós vemos o maior ato de amor de todo o universo. O Pai não poupou seu Filho e o Filho não recuou diante da cruz. Jesus poderia ter desistido, poderia ter chamado uma legião de anjos para tirá-lo dali. Mas ele permaneceu firme. Por quê? Porque amava o Pai e amava também você e a mim. Ele permaneceu lá porque ele nos amava e ele nos ama. E porque ele deseja nos salvar. Foi por isso que no Getsêmani ele orou: não seja como eu quero, Pai, mas como tu queres. Ali nós vemos o que significa colocar Deus em primeiro lugar. Jesus colocou a vontade do Pai acima da sua própria vontade. Ele estava sentindo dores, sofrimento e lágrimas de sangue rolavam dos seus olhos. Imagina o tamanho, agonia e sofrimento. Ele pediu: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas depois ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, meu Pai. Então, ele venceu, onde Adão havia caído. Adão disse na prática: seja feita a minha vontade. E Jesus disse: seja feita a tua vontade, meu Pai. E ali começou a nossa vitória. Meus amados irmãos, amigos, o maior problema da humanidade nunca foi a falta de dinheiro, nunca foi a falta de conhecimento, nunca foi a falta de religião. O maior problema sempre foi a nossa natureza humana, o eu, sentado no trono do coração. Foi isso que Satanás desejou desde o princípio. Subirei e serei semelhante ao Altíssimo,
O pecado nasce quando uma criatura colocou o eu em primeiro lugar. Mas Jesus veio mostrar outro caminho. O caminho do amor, o caminho da entrega, o caminho da confiança. E é por isso que Paulo escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. E que sentimento era esse, meus irmãos? É o sentimento de viver apenas para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Glorificar o nosso Pai Celestial. O sentimento era esse, o sentimento de amar, de servir, de se entregar. Jesus entendia que o que o Pai estava fazendo pela humanidade. É isso que nós precisamos entender, que Deus já nos deu tudo. O que nós podemos reter de Deus? Mas alguém pode até perguntar: mas irmão, eu quero colocar Deus em primeiro lugar, mas eu percebo que meu coração é fraco, é apegado. E essa é a melhor notícia para você essa manhã, né? Deus nunca pediu que você fizesse isso sozinho. A Bíblia diz assim, Gálatas 4:6, mostra como isso acontece. Como você consegue entregar o seu coração? Ele diz assim, porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho. O Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Perceba, meus irmãos, é o próprio Cristo vivendo em nós. É o próprio Cristo vivendo em nós que vai mudar, colocar tanto o desejo de adorar a Deus, de agradar a Deus, quanto a capacidade de agradá-lo, de obedecê-lo. Em Filipenses 1:19 ele diz, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então não é pela nossa força, é pela presença do Filho de Deus. É Cristo vivendo em nós, é Cristo transformando os nossos desejos. Ele dá um exemplo da onça pintada ou do leopardo, que tem manchas, pintinhas pelo corpo todo. Ele disse, ela não pode tirar aquelas manchas, mas somente quem criou ela pode mudar a sua natureza. É a mesma coisa, ninguém pode arrancar os nossos pecados, nossa tendência pecaminosa, a nossa natureza. Somente o Filho de Deus que foi enviado ao nosso coração tem esse poder divino para mudar a nossa natureza. Não é apenas arrancar os pecados, é mudar a nossa natureza. Então é Cristo que transforma os nossos desejos. Isso quer dizer, é Cristo escrevendo a sua lei em nosso coração, escrevendo a lei do Pai em nosso coração. É Cristo ocupando o trono da nossa vida. E igual Paulo declarou, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse é o segredo, meus irmãos. O segredo da verdadeira felicidade e sucesso na vida cristã. Não é de tentar amar mais, é receber aquele que é o próprio amor. Não é tentar obedecer melhor, é permitir que Cristo viva a sua vida dentro de nós. Não adianta você tentar vencer o pecado sozinho. Você precisa permanecer ligado à videira. Como Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Quem permanece em mim dá muito fruto. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. E agora eu quero terminar. Imagina por um instante que hoje fosse o último dia da sua vida. Imagina que essa fosse a última mensagem que você ouviria. O que realmente teria valor para você? O seu dinheiro? A sua casa? O seu carro? A sua profissão? O seu trabalho? Seus filhos? O seu tempo? Nada disso, meus irmãos, vai atravessar os portões da eternidade. Haverá apenas uma pergunta: quem ocupou o primeiro lugar no seu coração? Talvez você tenha colocado muitas coisas antes de Deus. Talvez você tenha colocado os sonhos, o trabalho, a família, o orgulho próprio, os prazeres, ou até mesmo a religião, a denominação. Mas hoje Jesus está batendo novamente à porta do seu coração. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e nós jantaremos como amigos. Ele não está pedindo o seu dinheiro. Ele não está pedindo suas riquezas. Ele está dizendo, meu filho, minha filha, me dá o teu coração. Porque quando Cristo recebe o coração, meus irmãos, ele transforma a vida. Ele restaura a família, ele muda o caráter, ele enche a alma de paz, ele prepara você para estar com ele eternamente.
viver na eternidade com o Pai, com o Filho e com os anjos. Então, meu amado irmão, meu amigo, minha querida amiga, se você compreendeu que Deus nunca quis apenas suas ofertas, mas Deus quis o seu coração. Se hoje você deseja dizer: Pai, ocupa o primeiro lugar na minha vida, eu te entrego o trono do meu coração, meu Senhor. Eu recebo com gratidão o seu amado Filho Jesus. Ó Pai, que Cristo viva em meu coração pelo teu Espírito, pelo Espírito do teu Filho que o Senhor enviaste ao meu coração. Que Jesus seja o Senhor dos meus pensamentos, o Senhor das minhas palavras, o Senhor das minhas escolhas, o Senhor da minha vida inteira. Ore ao Senhor, meus irmãos. Aproveita esse momento e se entregue. Talvez você já é cristão há muito tempo, já segue a Jesus, mas não consegue sentir paz. Talvez seja alguma coisa que ainda está grudada em você. Alguma coisa desse mundo. Abra o seu coração a Jesus e ore. Ore ao Pai Celestial e fala: Papai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho amado quando eu não merecia nada. Obrigado, Jesus, porque o Senhor aceitou viver entre nós, morrer por nós e ressuscitar para nos dar esperança. Hoje nós compreendemos, meu Senhor, que o Senhor nunca quis apenas as nossas mãos, mas o Senhor quis o nosso coração. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que nós colocamos outras coisas em primeiro lugar. Nos perdoa como colocamos a nossa vontade, o eu, no trono e deixamos o nosso eu controlar. Clame ao Senhor, meus irmãos. Tem que ser um clamor verdadeiro, tem que ser o coração abrindo e o Senhor responde essas orações. Tem que falar: Senhor, eu abro a porta do meu coração, Senhor Jesus. Não pense só, não. Fale, abra a boca, verbalize. Senhor, olha aqui o meu coração, Senhor. Eu abro o meu coração nesse momento, depois de ouvir essa mensagem. Senhor, envia conforme o Senhor prometeu, envia o Espírito do teu Filho ao meu coração. Que o Espírito de Jesus habite no meu coração, Senhor. Que Cristo viva em mim, que Ele seja a nossa esperança, nossa alegria, nossa força, nossa vida. Até o dia, meus irmãos, que nós veremos o Pai e seu amado Filho face a face no reino eterno. Em nome de Jesus. Clame, meus irmãos, clame, 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 pois desse poder vem todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça que Ele fala é a santidade. Busque em Cristo, em Deus e em seu Filho a justiça. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, está buscando pelos meios que Deus ofereceu. Você está entregando completamente suas vontades e a sua vida a Cristo Jesus, o Filho de Deus. E quando você faz isso, você está abrindo a porta do seu coração, escancarando a porta e falando: entra, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Não é só falar não, irmãos. Jesus falou: quer ser meu discípulo? Quer que eu entre no seu coração? Primeira coisa, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar as vontades é o primeiro passo para mostrar que você quer Jesus habitando no seu coração. É como se a casa estivesse cheia e você quisesse enfiar mais gente lá. Não dá. Imagina um ônibus cheio e não, cabe mais um ali, ó, o cara é importante, entra aqui. Não dá para entrar. Para mim entrar tem que sair, tem que tirar coisas daí. E para Jesus entrar na sua vida, no seu coração, pergunte para Ele hoje: o que o Senhor quer que eu tire? O que eu tenho que tirar da minha vida? O que está ocupando o lugar do Senhor? Que está impedindo o Senhor entrar na minha vida e controlar e fazer aquelas maravilhas que o Senhor fazia na vida de outras pessoas? Eu vejo tantos milagres na Bíblia, por que não acontece na minha vida? Por um simples detalhe: Jesus não encontra espaço no seu coração. O seu coração já está cheio desse mundo, cheio das coisas desse mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que o Senhor Jesus encontre morada em nosso coração. Que hoje venhamos decidir fazer uma limpeza nesse pátio da nossa alma. Fazer uma limpeza no trono da nossa alma, para que o Senhor Jesus reine soberanamente na nossa vida.
para que nós possamos dizer com sinceridade: já não vivo mais eu, não vivo mais a minha vida, mas Cristo Jesus vive em mim. É só Jesus vivendo dentro de você que você vai conseguir produzir coisas boas, agradáveis, que vão ser anotadas pelos anjos e vão ser consideradas como se fossem as suas próprias obras. Essas são as boas obras dos santos, né? É as obras que Jesus realiza. Por isso que ele quer que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é você adorar movido, habitado pelo Espírito do seu Filho. Sem o Espírito do Filho, Deus não aceita nada de você. Tudo é trapo de imundícia. Então, quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo, não é de Deus. A Bíblia fala. Então, se você foi batizado em nome da Trindade, você não foi batizado em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz: vós fostes batizados em nome de Jesus Cristo e fostes revestidos de Cristo. Entendeu? Se você é batizado em nome de uma Trindade, você é revestido, quer dizer, quem entra dentro de você é uma Trindade. E eu já expliquei aqui o que é essa Trindade. Está bem disfarçado. É por isso que você não percebeu mudanças. Poxa, eu já batizei 4 vezes e não mudei nada. Eu ainda tenho os mesmos desejos. Eu estou lutando aqui, sofrendo uma agonia para vencer esses pecados. E ainda de vez em quando eu caio. Nada vai mudar na sua vida, só vai piorar. Enquanto você não receber o Espírito que foi doado, presenteado por Deus, para que você tivesse vida e santidade. Somente um Espírito vivificador existe. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Deus só tem um Filho, Jesus. Filho unigênito, único gerado dele. Então receba Jesus na sua vida e a sua vida vai mudar por completo, de dentro para fora. Não adianta esperar mudanças externas. Na verdade, Deus vai mudar de dentro para fora. Mas vai valer a pena. Porque só vão sobreviver às destruições que vai acontecer nesse mundo aqueles que carregam o selo de Deus, que é Cristo Jesus habitando no coração do homem. Esse é o meu desejo para você, para mim e para cada um de nós. Que o Senhor Jesus encontre morada. Que Ele seja prioridade, que Ele seja bem recebido como um rei que Ele é. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Seja colocado um tapete vermelho no seu coração para que Cristo reine soberanamente. E você faz isso quando você nega a sua vontade. Ai, que vontade de fazer isso. Oh, mas essa é a minha vontade. Isso não agrada a Deus. Na Bíblia diz que não agrada o Senhor. Aí você decide não fazer, não porque não quer, mas porque quer, mas vê que isso é errado, que isso desagrada a Deus. Ó, você ganhou um ponto com o Senhor. Ele vai entrar um pouco mais, ele vai derramar o seu Espírito sobre você um pouco mais. Você vai sentir a presença dele, o resultado da presença dele, a alegria um pouco mais. E durante o dia, faça isso. Você hoje vai se deparar com muitas situações em que vai precisar tomar a decisão de falar: mas é necessário. Eu preciso fazer isso. Mas a minha vontade é essa. Eu sempre faço isso. Escolha hoje fazer diferente. Escolha, mas o que o Senhor quer de mim? O que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que eu tenho que fazer ao contrário. Em vez de fazer a sua vontade, faça a vontade de Cristo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Daqui a pouco você vai estar feliz em fazer tudo isso. Não vai ser uma coisa mecânica. Porque Cristo já vai estar no seu coração. E junto com ele vem a alegria, a paz, o amor, a longanimidade, a paciência, né? As bênçãos. Vem com a presença dele. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você receba essa presença nesse dia de hoje e que essa mensagem mude o rumo do seu dia e da sua história e que você realmente tome decisões contrárias à qual tomaria hoje. E que você escolha Jesus em primeiro lugar, o Filho de Deus que foi enviado ao seu coração. Esse foi mais um Pão de Cada Dia e que Deus te abençoe muito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.